proletários do mundo, univos. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Hoje, nosso grupo irá apresentar a obra O Manifesto do Partido Comunista. Os participantes desse grupo são Beatriz Queiroz, Jade Luane, Leandro Laurentino, Maria Vitória e Monique Sara. Nós esperamos muito que vocês entendam o assunto e que gostem bastante da nossa apresentação. Acompanhem. O Manifesto Comunista foi comissionado pela Liga Comunista e publicado em 1848 em Londres. Por pura coincidência, gente, era um momento muito propício. Por quê? Porque a Europa estava passando por uma série de revoluções e a ideia de comunismo já estava se fortalecendo. Então acabou sendo um cenário totalmente favorável para a publicação da obra, apesar que existia uma perseguição muito grande para acabar com a propagação dessa ideia. Mas o comunismo já tinha se alastrado, já tinha ganhado seu espaço. E, inclusive, é o que o autor Karl Marx vai falar, né? Vai iniciar a obra do Manifesto falando sobre esse momento de tensão para a chegada do comunismo de fato. E para isso ele vai dar o nome de espectro comunista. Tanto Engels como Marx nasceram na Alemanha, mas mudaram ainda muito jovens para países diferentes por motivos pessoais. Foi aí que a história toda aconteceu, porque o Engels acabou conhecendo Marx em Paris e a partir daí eles acabaram se unindo e se dedicando para a construção de obras com viés comunista. Por causa dessa dedicação, Karl Marx se tornou um dos maiores filósofos, revolucionários e influenciadores do século XIX. Alguns pontos interessantes sobre a obra é que, como foi falado anteriormente, no momento de publicação do Manifesto do Partido Comunista, a Europa estava passando por uma série de revoluções. Então, para esse momento, a gente dá o nome de Primavera dos Povos, que foi um marco da história do continente europeu e do mundo. Outro ponto interessante a se falar é sobre a Liga Comunista, que antigamente, assim que foi idealizada essa questão da Liga, né, que era uma espécie de encontros entre artesãos, operários, a classe trabalhadora no geral, e essa liga ela tinha o nome de Liga dos Justos. Mas quando a classe percebeu que os ideais do Marx e do Engels eram em defesa da classe operária, dos trabalhadores, eles aderiram a essa ideia de vez e trocaram o nome de Liga dos Justos para Liga Comunista. Existia, pessoal, uma expectativa muito alta por parte das pessoas que aderiram às ideias do Marx. Né? A Liga Comunista estava com ansiedade muito grande para a publicação desse livro, né? Para a chegada, de fato, do comunismo. Até pelas questões das revoluções que estavam ocorrendo e pelo momento de tensão, né? Pelo momento de medo do comunismo, que justamente aquela frase explica esse momento, né? O fantasma do comunismo, o espectro ronda a Europa. E, então, existia uma expectativa muito alta e um fato curioso que vale a pena falar é que o próprio Marx acabou atrasando a entrega dessa obra, ele não entregou o livro na data prevista e acabou sofrendo uma pressão muito grande da Liga, no qual ele mesmo era o fundador. É muito importante ressaltar esse acontecimento, porque dessa forma a gente consegue visualizar melhor a história. A gente não pensa só na obra de forma isolada, mas a gente também consegue perceber quais eram os momentos de desafios, as expectativas, o que foi alcançado, o que não foi, as pessoas que estavam por trás de todo esse movimento, né, todo esse momento épico da história. Então, é muito importante nesse sentido. Até hoje, gente, as pessoas comemoram no mundo inteiro o Dia Internacional do Livro Vermelho, que é justamente o dia oficial da publicação do Manifesto Comunista. E nesse dia as pessoas se reúnem, participam de fóruns, palestras, debates, tudo isso para reviver, né, essa obra que foi o produto de uma vida inteira de dedicação, né, do Marx e que até hoje tem sentido e influência na nossa vida social. Vale lembrar também. Para Marx e Engels, o Estado nasce dos antagonismos de classes, quer dizer, das diferenças de classe, das lutas de classes.
e resulta do posicionamento metodológico mais profundo do manifesto. O Manifesto Comunista não é só uma novidade com relação à concepção dos pensadores históricos sociais do século XVIII, mas também com relação à concepção semelhante defendida por pensadores do século XX, onde os mesmos consideram Marx como um pensador do século XIX, cujas concepções só se vinculariam à realidade histórica da sua época. A questão da dialética, né, do contraditório, né, é referente às relações de produção da época que define a sociedade capitalista. E são uma contradição nesse sentido, pois os trabalhadores eles vendem a sua força de trabalho. O objetivo do Manifesto Comunista era conscientizar os trabalhadores das suas condições sociais e das suas condições históricas. Era conscientizá-los de que o que os impediam de ter uma vida digna e boa eram as relações de trabalho dominantes, às quais estavam submetidos. E que isso sim poderia ser rompido quando eles abandonassem a ideologia burguesa dominante. O Manifesto Comunista ele acompanhou o desenvolvimento político da classe operária. O interesse pelas obras de Marx e de Engels intensificou-se com a afirmação do movimento socialista internacional. Seu texto guarda a beleza e a força que o lançaram à posição de um clássico da literatura universal. Suas proposições, ao mesmo tempo, continuam sendo o principal instrumento para se compreender os impasses do socialismo contemporâneo. Burgueses e proletários. A história da sociedade é marcada pela luta das classes sociais, burgueses e proletários, e reina até os dias atuais. Burguesia é a classe dos capitalistas, proprietários dos meios de produção que empregam um trabalho assalariado. Proletariado é a classe dos assalariados, não tem meios de produção, com isso são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. Para Marx e Engels, a sociedade burguesa moderna surgiu das ruínas da sociedade feudal e não aboliu os antagonismos de classe, pois estabeleceu, de mesma maneira, novas classes, burguesia e proletariado, com condições de opressões que não existiam no passado. O Manifesto Comunista tem como objetivo levar a luta por objetivos políticos concretos à própria massa de classe operária. Em toda a época da história, vemos uma completa estruturação da sociedade em classes distintas. Na Roma Antiga, encontramos patrícios, cavalheiros, plebeus, escravos. Já na Idade Média, vemos senhores, vassalos, mestres, companheiros e servos. E em cada uma destas classes, gradações especiais. A sociedade burguesa moderna colocou no lugar novas classes, novas condições e novas formas de luta. A sociedade burguesa moderna não fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão. Com isso, vemos que a luta de classes influencia bastante o desenvolvimento da sociedade. Proletários e comunistas. Nessa parte do Manifesto Comunista, os autores questionam a relação dos comunistas com os proletários, pois ambos não possuíam objetivos diferentes. A relação entre os comunistas e os proletariados não têm interesses diferentes, não proclamam princípios particulares e não formam um partido à parte. Os comunistas são censurados por querer a abolição da propriedade burguesa, fruto do trabalho exercido. No entanto, o trabalho assalariado não cria propriedades para os proletários, apenas capital. Capital este que é definido como produto da coletividade, isto é, através dos esforços conciliados de membros da sociedade. Além de serem defensores dos direitos operários, os grupos comunistas argumentam que burguesia e proletariado deve gerar uma transformação, no qual vemos que os comunistas defendem uma visão mais ampla
dos movimentos políticos. Com isso, a luta é pela abolição dos privilégios dos burgueses, do capitalismo e da produção de bens baseado na exploração dos que não possuem. Na literatura comunista e socialista, inicia-se um processo de busca pelos direitos do proletariado, o qual sofre nas mãos da burguesia predominante, nascendo dessa forma as críticas ao sistema vigente na França. Essa sociedade moderna, que se constrói em meio ao comércio e à indústria, vê-se a formação de uma burguesia menor do que a vigente, a qual oscila entre a maior burguesia e o proletariado. Esses pequenos burgueses se alinharam ao proletariado e queriam defender os seus interesses, mas a partir do momento em que conseguissem tal feito, iriam impor um novo sistema baseado nas crenças da antiga burguesia, se esta fosse destituída. Aquele considerado verdadeiro socialismo, ou seja, o socialismo alemão, baseou-se na literatura francesa, a qual já tinha formado uma sociedade dividida em classes e desigual, enquanto que na Alemanha esse tipo de sistema ainda estava por surgir. Desse modo, a literatura alemã baseou-se em defender não uma classe operária específica, mas sim os direitos humanos como um todo, fazendo com que os burgueses temessem uma futura rebelião. Com o conservadorismo do socialismo, ou socialismo burguês, houve uma preocupação em buscar uma forma de melhorar a vida daquela sociedade moderna. Queria uma sociedade sem lutas e perigos, ou seja, uma burguesia sem proletariado. Tirando o caráter sistemático, esse socialismo burguês queria mostrar ao operário que as revoluções não eram necessárias, como forma de aliená-los para seu próprio benefício. O comunismo ou socialismo crítico-utópicos constrói-se em um lado fantasioso, rejeitando todo o caráter político revolucionário. Seria um tipo de idealização de uma nova construção social. De grosso modo, conciliar os antagonismos da sociedade a partir da construção fantástica de uma nova Jerusalém. Posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição. Os comunistas, que estavam dispersos em diversos países, apoiam, apesar da distinção em que está construída cada sociedade de cada região, a revolução do proletariado. Enxergam que para chegarmos aos fins democráticos é necessária a derrubada total em que está constituída a ordem social. Tal pensamento foi predominante nos comunistas na Alemanha, que antes de todos os outros países e com um proletariado mais desenvolvido que o da França, procurou defender o proletariado e a sociedade como um todo. Contudo, o resultado não seria a construção de uma nova ordem social, e sim o alcance dos objetivos do proletariado com base em uma sociedade sem divisões, uma sociedade igualitária. 100 anos depois do Manifesto Comunista. Após a publicação do Manifesto Comunista em 1848, observou-se também o nascimento do marxismo. Esse marxismo foi utilizado por Marx e Engels para demonstrar o passado, o presente e o futuro da sociedade como um todo. Contudo, Marx jamais poderia imaginar que tal manifesto e também o marxismo ainda seriam tão presentes atualmente, pois para ele teríamos alcançado o socialismo como o mesmo imaginava. De tal forma, o manifesto tem como vertente evidenciar as desigualdades sociais, a divisão de classe. É tipo uma força ou mensagem para os oprimidos, os quais devem buscar exigir seus direitos, rebelarem-se. Entretanto, este manifesto não possui mais esse caráter, pois o proletariado conformou-se com a vida que lhes era imposta, a partir da alienação que sofre da classe dominante, perdendo todo o seu ideal revolucionário. Vale salientar que, caso essa rebelião ocorresse, essa sociedade operária não estaria preparada para substituir a burguesia antes predominante e formar o socialismo. Dessa forma, destaca-se o fato de que o socialismo ou o manifesto não faliram. O que faliu foi o suporte social dado a esse. Não foi o mau uso de suas ideias, por exemplo, para episódios do stalinismo ou outras doutrinas, mas sim a circunstância de que a sociedade não estava e nem está pronta para lutar por uma sociedade justa, pois lhe falta a ideologia. Está na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às